A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Eu quero falar nesse vídeo a respeito do Deus que age acima das circunstâncias, ou Deus que não precisa de circunstâncias favoráveis para poder agir. Eu não sei qual é o problema, qual é a luta, a dificuldade que você está enfrentando neste dia. Não sei se você está com um problema de saúde, ou até mesmo em busca de um emprego, ou em busca de uma bênção, ou até mesmo que Deus restaure os teus relacionamentos. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você: Deus, o nosso Deus, ele age acima das circunstâncias. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis para poder agir. A Bíblia está recheada de histórias onde o Senhor Deus agiu quando todas as circunstâncias não eram favoráveis. O que Deus precisa que eu faça então para receber a bênção, para ser alcançado por Ele? A única coisa que a Bíblia nos manda ou nos pede para fazer é termos fé. Paulo diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, a Bíblia diz assim que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa se alimentar da palavra. A palavra, ela vai restaurar a tua fé. A palavra, ela vai motivar a tua fé, ela vai impulsionar a tua fé. Então, se você, quem sabe, está vivendo um momento que você tem dificuldades, mesmo Deus tendo feito promessas para você e para a tua família, quem sabe, hoje, a situação que você está vivendo hoje é desfavorável, ou seja, bem fora do projeto que Deus falou que ia fazer na tua vida. Porém, eu quero impulsionar você a acreditar mais em Deus. Eu quero te ajudar a confiar mais em Deus. E nós só podemos alcançar esta confiança quando nós damos créditos à sua palavra. Olha como Deus é maravilhoso e como Ele opera. No princípio, no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou que iria destruir toda a face da terra, porém achou um homem que era justo e fiel. A este homem o Senhor apareceu e disse: faz uma arca, porque eu vou destruir toda a terra, eu vou acabar com a terra com água. Mas repare que até aquele tempo a Bíblia diz que não chovia, não havia chovido. Apenas o orvalho regava toda a terra. Então Deus, para cumprir o que falou para Noé, fez chover 40 dias e 40 noites, mesmo que antes desse tempo ainda não havia chovido. O que Noé fez? Acreditou nas palavras de Deus, construiu a arca e ele e sua família foram guardados daquele dilúvio. Quando Deus novamente aparece a Abraão e também a Sara, o Senhor disse para Sara que ela teria um filho. Depois de um ano, o anjo voltaria naquele lugar e ela teria um filho. Detalhe, Sara, a Bíblia diz que ela era estéril. E além dela ser estéril, ela era uma mulher de 90 anos. Ou seja, o nosso Deus age, meu irmão, acima das circunstâncias. Não havia possibilidade nenhuma de ela gerar uma criança, tanto que ela sorriu. Mas como o próprio anjo falou para ela, haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Ou seja, se Deus falou, Deus vai cumprir. Por mais que as circunstâncias mostrem e digam assim, não, está longe daquilo que prometeu. Meu irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não cumpriria? Falaria o Senhor e não velaria? Mas pastor, o que impede Deus de cumprir às vezes a promessa na minha vida? A falta de fé. Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o diabo vai lutar constantemente para desanimar você, para tentar fazer você não acreditar nas palavras de Deus. Foi isso que o diabo fez no jardim do Éden, falando com Eva. Lembra quando a serpente falou com Eva? Eva disse assim: ah, não, nós podemos comer de todos os frutos, apenas a árvore que está no meio do jardim nós não vamos comer, porque o dia que comer, nós vamos morrer. O que o diabo disse? Não, não é. O que Deus falou não é verdade. Vocês podem comer, porque vocês vão viver. Se vocês comer, vocês vão ser igual a Deus. O diabo luta constante contra a palavra, porque é a palavra que vai gerar fé em você, meu amigo, meu irmão. É a palavra que vai te motivar a acreditar em Deus. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, eu preciso acreditar antes daquilo acontecer na minha vida. Eu preciso crer que Deus vai cumprir a sua palavra na minha vida. Depois que o milagre aconteceu, não preciso usar minha fé, porque já aconteceu. Outro fato interessante é quando Deus manda o profeta Elias até aquela viúva de Sarepta. Você lembra que Deus falou para Elias: vai, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Só que quando Elias chega lá, a mulher diz o que para Elias? Ah, ela tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. O projeto dela é o quê? Fazer um bolo pequeno para ela e para o filho, e eles vão morrer. Esse era o projeto dela. Mas como assim? Deus não havia falado para Elias que a mulher ia sustentar ele?
Então você vê que ela só tem um pouquinho de farinha, ela só tem um pouquinho de azeite. Mas segundo a palavra de Deus, da boca do profeta, ele disse: a farinha não vai se acabar e nem o azeite da botija, enquanto Deus não enviar água ou chuva sobre a face da terra. E de fato cumpriu-se. Quando ela fez o bolo, trouxe para o profeta, quando ela voltou, a farinha estava na panela e o azeite na botija na mesma maneira que ela tinha usado a primeira vez. E diz o texto que ela sobreviveu. Ela, o menino e o profeta Elias, até o dia que Deus enviou chuva sobre a face da terra. Lembra quando o apóstolo Pedro estava preso entre os soldados? A Bíblia diz que enquanto ele estava preso, a igreja fazia contínuas orações por ele. Deus enviou o seu anjo no cárcere. E o anjo chega e toca em Pedro e diz: levanta, homem, calça as suas sandálias, veste a sua roupa e vamos. O anjo ia na frente de Pedro, as portas iam se abrindo uma, abrindo outra, até chegar para o lado de fora. Pedro achou que era uma visão, mas quando o anjo desaparece do lado de fora, ele vê que realmente aquilo é verdade, ele corre para a casa das irmãs, onde elas estão orando por ele. Ou seja, meu irmão, as situações aqui são todas desfavoráveis. Mas quem disse que Deus precisa de uma situação favorável? Quem sabe hoje você está enfrentando uma situação que você não está entendendo. Quem sabe hoje você está passando um problema que você possa dizer: Senhor, eu não sei qual é o teu propósito diante deste problema. Só que uma coisa eu tenho para lhe dizer: não desanime, não desista, não deixe de crer. O diabo quer lutar contra a tua mente, contra o teu coração, fazendo você parar de orar, fazendo você parar de ler a Bíblia. Mas eu deixo esta palavra de Deus para você. O meu e o seu Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Se ele falou que vai agir, creia, ele vai agir. Se ele falou que vai fazer, creia que ele vai fazer. Se você entregou a tua vida a Deus, confia, creia, porque o nosso Deus age acima das circunstâncias. Ele não precisa de circunstâncias favoráveis, ele age acima das circunstâncias para provar que ele é Deus, ele é Senhor. Então, meu irmão, fique firme. Continue crendo, busque a Deus. Quando você se sentir fraco, ore. Quando você se sentir com dificuldades, leia a Bíblia, porque ela vai acrescentar a tua fé. Que Deus te abençoe, que esta palavra anime você. E não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.